Estamos aqui novamente, meu amigo José JR e eu, Samuel Cavalcante, para continuarmos uma série de vídeos sobre Kanban Maturity Model, KMM. Nós já gravamos um, vai estar em algum lugar aí o link do primeiro vídeo que a gente gravou explicando sobre o que é o KMM. E hoje nós vamos fazer um outro vídeo que entra nos três pilares. A gente vai escolher um deles. O Zé vai falar qual é. Quais são os três pilares? Cultura, práticas e resultados. E aí, meu amigo Zé, sobre qual deles nós vamos falar? E já entra assim, o que é esse negócio aí que a gente vai falar? Manda ver, meu amigo. Bom, Samuel, que bom estar com todo mundo aqui novamente no videocast da K21. Você que estiver nos vendo ou nos ouvindo, às vezes, né? A pessoa está só nos ouvindo. Vamos falar aqui sobre o KMM, né? E os três pilares, relembrando só esse pedacinho do último vídeo, como o Samuel já falou, assiste lá, vai ser bem legal você ver o primeiro, a gente falando sobre KMM. Existem três pilares, os pilares das práticas, da cultura e dos resultados. E aí o KMM é como você faz a evolução gerenciada da sua empresa usando o KMM, se você pode estar usando o método Kanban e todo o conteúdo, né, Samuel, que está englobado ali dentro. Tem muito assunto correlacionado, direto e indireto, sobre o KMM. E aí, hoje a gente vai falar sobre resultado. Então, Opa! fizemos overview. Se você está vendo pela primeira vez aqui, já entendeu o que a gente vai falar. Resultado. Você ia falar alguma coisa, Samuca? Não, só falei que gostei do assunto. Gostou? Ah, muito bom. Deixa Então, que você bom. escolher, Vamos falar gostei. sobre o resultado aqui. E a gente vai começar, assim, sobre como os três pilares, né? Que é prática, cultura e resultado. Por que que eu gosto de começar a falar sobre resultado? Porque o resultado em si, o nome já fala, resultado. Se eu não sei o resultado ou não entendo ele, não adianta também a gente querer mudar a cultura e tentar entender a prática. Então, vamos tentar entender o que é para o KMM esse resultado, de maneira breve, simples, obviamente, né, Samuca? Não dá para a gente explicar profundamente. Fica o convite aí, se você quiser saber mais, entre em contato com a gente, com a K21, entra no site, lá a gente fala mais, tem vários outros vídeos, tem artigos também sobre isso, e tem o treinamento, né, Samuca? Que a gente Zé, pode deixa ficar eu convite vou para contar um vocês. segredo para a galera aqui. Se você manda uma pergunta para o contato arroba K21, certo? Ou uma pergunta no WhatsApp da K21 que tem alguma coisa a ver com conteúdos, o pessoal manda para a gente às vezes, gente. Se tem a ver com conteúdo e a gente responde com o maior prazer do mundo. Então, ó, manda ver aí, aproveitem os canais de comunicação com a galera da K21 aí. E comente também aqui no nosso vídeo, né, Samuca? Exato, comenta Comente aqui, aqui, comenta aqui. porque aí a gente vai falar dos três, como a gente está falando desde o do último vídeo. Faça um comentário aqui que a gente já adiciona a resposta no próximo vídeo. Combinado? Perfeito. Vamos lá, o que que são, estão olhando o KMM, olhando o resultado em si, sumarizando aqui o que seria o resultado. A ideia geral que o KMM traz é o olhar para o quão eficazes nós somos. Então, essa é a visão que ele tem, tá bom? Dado isso, existem três grandes pontos que a gente observa no resultado que é tratado dentro do KMM. O primeiro deles é o resultado demonstrado em si que a gente tem. Então, como é que a gente consegue demonstrar, visualizar, ver esse resultado? O segundo ponto dentro de resultados é o quão são os benefícios externamente observados. Então, qual que são os benefícios que são valorizados pelo cliente? Então, quando a gente fala de resultado, a gente tem que descobrir quais são esses benefícios que o cliente está valorizando. Então, para a gente conhecer aí o pilar do resultado. E o último ponto dentro de resultado é quais são os benefícios internamente reconhecidos, observados. Aí agora a gente está falando da parte organizacional da companhia. Então, como que a gente está olhando e reconhecendo esses benefícios que também o KMM ajuda a trazer e a gente consegue fazer com que isso evolua. Então, o KMM vai ajudar a gente a evoluir nesses três aspectos, vou chamar aqui, do pilar resultados dentro do KMM. Fez sentido para você, Samuca? Fez, total. Ixi. E aí, Zé, quando fala em resultado, eu fico pensando assim, como é que a gente mostra para as pessoas o como nós nos parecemos, o nosso resultado mesmo? Como é que a gente mostra isso, prova isso e como é que você faz? E aí depois eu conto como eu faço. Apesar que a gente faz parecido, né? A gente fez cases juntos, tal, para olhar para a maturidade, olhando do ponto de vista de resultado organizacional ali, o resultado do grupo, né? Da organização. O que a gente Boa. tem que olhar?
Bom, como a gente Comentando. falou um pouquinho no primeiro vídeo, né, Uhum. sobre o assunto, a gente tenta reconhecer quais são as características da maturidade que aquela organização naquele momento se encontra. Então, organização, times, áreas, departamentos ou empresa, unidade de negócio, aí vai depender do que você está olhando, né? Então, dado isso que a gente quer entender e compreender qual é a maturidade no momento daquela organização, para a gente fazer o reconhecimento desses resultados, a gente vai observar algumas características que ela pode ter. E aí eu vou trazer algumas aqui. Mais uma vez, a gente está resumindo aqui nessa boca para todo Ah, mundo. dá até para a gente falar um pouco sobre algumas conversas que nós tivemos no privado, né, Zé? Porque a gente, de vez em quando, nós fazemos umas discussões. Inclusive, esses vídeos que nós estamos fazendo é muito disso, tá, gente? O Zé e eu, a gente tem umas conversas profundas aí, a gente quer trazer para vocês, tentar esclarecer essas coisas que a gente mesmo conversa, as dúvidas da galera que vem nos treinamentos que a gente responde. Então, a ideia é vir aqui mostrar um pouquinho também. Então, uma das coisas que a gente falou, que eu não sei se vai te ajudar ou não, Zé, se você quiser colocar no backlog, é sobre Manda lá. essa questão do resultado no KMM, que quando a gente, aí é minha opinião, né, tá? Quando a gente começa a usar o KMM, a gente está olhando assim, na maturidade 0, maturidade 1, ML2, a gente mal olha para o resultado, porque a gente está tão preocupado em arrumar a casa, em estruturar a casa, que o resultado é consequência, parece que é consequência, né? Até se tem um exemplo, startup, às vezes, é, como é que ela tem resultado? É porque as pessoas precisam muito daquele produto, daquele serviço, daquele produto. Então, a pessoa precisa muito daquilo, ela compra. Mas será que está bem organizado, bem estruturado? Está dando confiança suficiente para o mercado? Então, por isso da pergunta que eu trouxe antes para o Zé, como que a gente mostra, entende esses resultados aí? Zé, agora já tem coisa para chuchu aqui. Vai, ampliou pra caramba. Bom, claro que quando a gente fala sobre resultado, né, a gente fala sobre o outcome que a gente está falando é resultado de negócio mesmo, dinheiro. Obviamente que esse é talvez o mais importante para fazer com que a empresa, o próprio combustível da empresa é o dinheiro em si. Quando não tem esse combustível escasso, a empresa está tentando sobreviver ali, fazendo várias coisas para não ter prejuízo ou parar a máquina, literalmente, né? O carro para. Dado isso, tudo que a gente faz é para o cliente. Essa é a questão. A gente é voltado, né, para atender aquele cliente. É uma palavra que até a gente estava conversando eu, Samuel, e o Samuel disse, né? É para atender e resolver o problema de alguém. Resumindo o que a gente falou no bastidor aqui, né, Samuel? Samuel Hum, trouxe esse ponto. Muito legal. Uma empresa é feita para fazer isso, porque a partir do momento que você resolve uma necessidade de alguém, ele te traz o retorno, valoriza o dinheiro, aí ele compra o teu produto, ele consome o teu serviço, certo? Mas dentro do KMM, quando a gente olha o resultado, como eu falei, tem três características, eu chamei aqui, né? Dentro do resultado que ele está tratando. Um deles é quando você começa a fazer o processo de amadurecer a sua, a sua, a sua organização, e aí vai ter o olhar para o resultado, ele vai te trazer alguns benefícios. Qual o benefício? Quando você consegue melhorar a sua cultura e a sua prática, que a gente vai falar nos próximos vídeos sobre isso, você começa a ter o resultado de, por exemplo, retenção do seu colaborador. E isso já começa a ser demonstrado, esse resultado interno de melhor para a companhia, de você ter um turnover, né? As pessoas saírem da sua empresa de maneira muito rápida, já quando você tem o nível um de maturidade, quando você alcança o nível um que é o focado em time. Porque as práticas, a cultura que você está fomentando ali dentro vai gerar vai trazer para você esse benefício, esse resultado aqui que a gente está falando. Então, já no nível um já começa a apresentar de maneira branda, mas já começa a trazer esse resultado para a empresa. uma Velocidade. coisa, Fala. uma coisa que eu percebo exatamente no que você falou que diminui turnovers é que quando eu entendo o meu papel dentro daquele ambiente que eu estou trabalhando e eu entendo o valor que eu estou entregando, né, o resultado que eu estou entregando no final, a tendência é eu melhorar o que a gente chama de motivação intrínseca, né? Eu sei o porquê eu faço o que eu Perfeito. estou fazendo e aí eu faço mais feliz o que eu estou fazendo. Mais feliz é meio forte, mas mais satisfeito no geral, assim, né? Então, essa retenção ela aumenta se o propósito do produto, do serviço que você faz, se conecta com o propósito do colaborador. Então, é bem interessante isso.
Vou me segurar para não entrar no assunto cultural de vez. Então vai lá É, para a boa, segunda boa. coisa que você estava trazendo para a gente aí. A gente inverteu aqui, na verdade, né? A gente não. A gente está trazendo um resultado, até é legal você colocar, porque entender quais são os resultados desses benefícios é que pode ajudar você que está vendo esse vídeo aqui, eu tentando entender melhor, para levar isso para dentro da sua organização, entender primeiro qual é o benefício. Senão as pessoas caem na besteira de fazer as práticas pelas práticas, né, Samuel? Só vai ticando, Exatamente. tem que fazer isso, tem que ter isso, tem que ter isso. E peraí, vamos entender quais são os benefícios que a gente vai ter de maneira genérica, geral, abertamente, e depois a gente vai mergulhar aí nos pontos, tá? Na cultura e também na parte prática, que são os outros dois pilares. Segundo ponto, começa a trazer talvez de benefícios aí, de outcomes, de resultado, que a gente fala, a velocidade que a empresa deseja, né? Então a empresa quer velocidade para fazer as coisas. O que a gente está falando aqui de velocidade, para quem entende um pouquinho aí de estatística ou de métricas de companhia de empresas, eu preciso entregar mais rápido ao meu cliente. Então, quão rápido eu sou, desde o momento que eu tenho aquela ideia, aquela sugestão, é de entregar. Uma das métricas principais seria o famoso lead time, né, que a gente fala. Então, eu quero reduzir. Mas essa velocidade só começa a realmente existir a partir da maturidade número 2. Porque aí eu tenho minha estrutura interna, os processos que eu tenho dentro da organização, ela já começa a ficar mais, o termo maduro mesmo. Já começa mais estável. E aí o resultado da velocidade, o benefício, começa verdadeiramente a aparecer de maneira consistente, mais consistente, deixa eu corrigir aqui, mais consistente. Isso não quer dizer que as melhorias, práticas novas que você implementa lá no nível 1 não vai trazer benefício, vai trazer, né, Samuel? Mas realmente começa a trazer o benefício, o resultado, e no nível 2 aí sim você começa a ver isso de maneira mais plausível. Faz sentido, Samu, para você? No final das contas, na maturidade 2, o meu processo ele já está um pouco mais organizado, né? Então, se eu estou com o processo um pouco mais organizado, eu começo a Perfeito. aumentar a minha previsibilidade. Aí ele tá assim, só falta alinhar as expectativas com os clientes, né? Mas você já está Aí indo vai para ter. isso, né? Exato. 3 a gente já chega nesse ponto de expectativas alinhadas, né? E aí, com isso, também no nível 2 começa a trazer o benefício da qualidade. Você começa a Ah, melhorar a legal. qualidade do que você tem feito, do seu serviço, do seu produto, porque os seus processos internos estão melhores, a forma de trabalhar, a forma de escolher, a forma de tudo, né, que a gente olha, ele está sendo melhorado. Então, maturidade 2, relembrando aqui, que é denominada ou sumarizada como orientada ao cliente, né? Você começa a trazer esses benefícios também, né? Que eu tô falando. Lembrando que aqui é a partir, tá, gente? Então, daqui para as maturidades mais altas que você alcançar, ele vai trazer esses benefícios também e outros que a gente está falando aqui a cada um. Por exemplo, a produtividade. Então, melhorar a produtividade mesmo, nossa produtividade, hoje é reconhecido dentro do KMM no nível 3. Quando você começa a atingir o nível 3 de maturidade, a produtividade é um dos benefícios que você começa a ganhar. Mais uma vez, isso não quer dizer que se tudo que você fez, os trabalhos, se a sua maturidade está lá no 1, no 2, não vai melhorar a produtividade? A resposta é que provavelmente sim, dependendo de como você fez, né, Samuca? Mas o KMM ele traz um seu arcabouço de conhecimento que, olha, é consolidado mesmo a partir do nível 3, que aí a produtividade vem realmente para você, que é um dos benefícios que você vai ter. Assim como é, a fiel, como é que a gente pode falar que é? Quando o cliente é fiel a você, lembrei agora. Ah, boa. A Fidelização, né? fidelidade, o termo é esse, fidelidade. A fidelidade do cliente para com você também ela começa a surgir dentro do nível 3. Então, quando você chegar no nível 3, consolidar ele, né, fazer a parte da transição para você ter a maturidade nível 3, a fidelização do cliente começa a acontecer porque aqui aí você fica fit for purpose, né, Samuel, que a gente fala. Então, Exatamente. porque o nível 3 a característica dele é fit for purpose. Então, você tá, as suas coisas, o seu serviço, o seu trabalho, o seu produto, ele está ajustado, eu gosto de falar adequado, né, ao propósito do cliente. Então, esse é um dos pontos aqui, benefícios que ele acaba trazendo. Aí aqui, sumarizando, para nível. Fala, Samuel, você quer falar alguma coisa? Pode Não, complementar. o resumo do resumo, não é nem um resumo, né? Mas a gente fala muito da maturidade 3, eu tenho processos previsíveis e resultado previsível. Então, quando eu estou com o processo mais previsível, as coisas encaixadas, alinhada a expectativa com o cliente, eu não tenho surpresas no resultado, porque eu, Exato. eu já estou previsível ali.
Uma provocação extra, que agora eu não me lembro de ter visto no KMM, é que a gente sempre tem que estar investindo em inovação, hein, gente? Então, empresas aí, cuidem aí, olhem para os 4 horizontes aí, talvez até 5, que aí é assunto de outro vídeo. Que a gente traz o Toledo para falar junto, né, Zé? Vamos lá. Muito bom. Aí, como você falou aqui, né, a previsibilidade, ela também se concretiza no nível 3. Uhum. Que aí, com o nível 3 você atingindo essa maturidade, a previsibilidade sim começa a ser uma coisa real para aquela organização. Ô Zé, como assim? Então eu não consigo ter previsibilidade? Previsibilidade baseada em estatística. A gente está falando aqui baseado no histórico, dados. É quando você fala que levo de 20 a 30 dias para você fazer uma entrega de um produto, serviço, aplicativo, qualquer que seja, isso é baseado, não é numa estimativa, um chutômetro, mas sim você está usando previsibilidade estatística mesmo. E aí traz um grau de confiança também junto ao cliente. Porque o cliente começa a confiar na sua resposta. Né? Ô Zé, Fala assim. nessa hora da maturidade 3, o cara, vou colocar uma pergunta aqui que, né, qualquer coisa você fala, não cabe a pergunta. Mas faz sentido eu trazer, por exemplo, que não tem mais aqueles pedidos por ego? Tipo, a galera chega, não, eu quero fazer isso aqui, faz aí, galera, faz aí, manda jogando coisa no processo para as pessoas fazerem, e parece que é ego, né? Muitas vezes. Ou seja, né? Coisas que vêm sem dados. Ó, se nós fizermos isso aqui, o resultado vai ser esse. Se nós fizermos isso aqui, o resultado vai ser esse. Aí chega aqui, não, faz isso. Tá, mas qual é o resultado esperado? Não sei, faz aí. A Hum. gente vê isso acontecendo nas empresas, né? Bom, Numa na data, prática, Samu, já morreria isso? é, na prática, ainda pode acontecer. Então, na prática pode acontecer. Porque existe um processo cultural que a gente tem que fazer na empresa. Que aí a gente vai falar de cultura no outro vídeo, tá? Fica ligado aí, a gente vai falar da cultura no outro vídeo. E aí, quando a gente olha na organização, se a gente estiver falando de uma equipe, de um departamento, provavelmente isso não vai existir dentro do departamento. Mas como ele é acionado por alguém externo, por exemplo, eu quero pedir alguma coisa para vocês fazerem e vocês executam, pode ser que você não consiga controlar essa pessoa que está te demandando. Então, um stakeholder poderoso da empresa, um diretor, e aí você não vai ter, talvez você não consiga contra todas as vezes que ele fizer isso. Consegue mitigar e tudo mais. Mas E aí é diminui. onde diminui, aí você consegue mitigar o problema porque você está olhando, aí você fala assim, Zé, mas então não está no nível 3, mas então não está no nível... Aí lembre-se aqui que a gente já falou, comentou também no outro vídeo, que também não é assim um muro, você passou, agora sou esse aqui, e todo o resto da companhia, eu estou blindado porque eu tenho os meus processos e a empresa tem que se virar. Não é bem, na prática, não é assim que funciona, você vai ter que se ajustar. Então, a parte de estar na maturidade é um ponto principal, sabe, Samuel? Você está na maturidade nesse momento, você tem nesse momento a característica de maturidade 3. Mas você está nesse momento ali. Pode ser daqui um mês se dá um passinho para trás, ou você pode evoluir, né? Não dá para a gente saber. Então, é um ponto de atenção aqui. Mas o que acontece é que, sistemicamente falando, né, Samuel? Quando você começa a organizar uma área, a gente sabe isso por experiência mesmo, ela acaba gerando uma pressão por par, né? Então, se uma equipe começa a ter previsibilidade, a começar a ter velocidade, a começar a entregar resultado de entregas mesmo, que a gente está falando, melhorar os seus processos internos, com tudo isso que a gente está dizendo, quer dizer, ela está atingindo uma maturidade baseada no KM, por exemplo, mais alta, todo mundo que está envolvido indiretamente, diretamente com aquela equipe, começa a sentir a própria pressão. Eles começam a se organizar. Vou dar um exemplo para ficar claro para todo mundo, se você é um líder ou ficou um pouco difícil entender o que eu acabei de explicar. Quando você se organiza e coloca assim, ó, aqui estão os critérios para você fazer um pedido para mim. Ele tem que ter A, B, C, D, F, G características. Então, se você for mandar para minha equipe, meu departamento, eu preciso dessas informações. Se não tiver, eu já não aceito, porque eu não posso nem começar a trabalhar nisso. Então, essa política explícita, falando cambanês de novo, né? Política explícita, ela vai fazer pressão na outra área que demandava simplesmente de boca, né? Ô, Samuca, faz pra mim tal coisa. Não, eu faço. Mas eu preciso disso, disso, disso. Você tem? Não. Então acha primeiro, depois você traz. Você gera pressão na outra área. E eu espirro de novo. Segundo vídeo com isso, Zé. Segundo, É segundo vídeo KMM que que eu tô... faz isso com você? Muito bom. Bom, dado isso daqui, vou espirrar de novo. Ai, ai. Meu amigo Zé.
E agora não vai ser cortado, a gente vai mostrar aqui, tá bom? É, Pra gente ver que a gente realmente está gravando o vídeo, compartilhando mesmo a experiência nossa, né, Samuel? exato. Aqui não é. Não tá gravando para gravar, para fazer o estúdio bonitinho, corta aqui, faz o texto. Aqui a gente está colocando a prática mesmo para vocês. A prova do espio, né? Então, eu acho que esse é o ponto, né, Samuel? Então, a verdade é que vai acontecer essa pressão para a melhoria das outras áreas, que às vezes você que está vendo o vídeo ou nos ouvindo, não tem habilidade, conhecimento ou nem autoridade para chegar naquela área e falar, vamos fazer uma modificação, vamos melhorar vocês. Mas vocês vão pressionar eles a melhorar os processos dele. Vai levar isso sistemicamente. Isso é uma coisa que a gente fala no treinamento de KSIs, às vezes, que é melhora o seu, né? E começa a criar acordos com as outras áreas, com os outros, com as conexões que você tem fora do seu, né? Que eu tenho três tipos de problema: problemas internos à minha equipe, problemas internos à minha empresa, mas fora da minha equipe, e problemas externos à minha empresa. São esses três tipos aqui de problemas, né? Que podem emergir. É, então, esses dois primeiros, você consegue lidar com ele. Alguns, você não vai, que nem o Zé trouxe, né? Não vai mudar a área, mas você pode criar acordos e melhorar as conversas com essas áreas para que melhore a sua capacidade ali de, de carregar coisas, né? Melhore a sua capacidade. Exato. E aí, para sumarizar aqui, talvez os benefícios e resultados de negócio que o KMM ajuda a trazer quando você atinge maturidade mais altas, que a gente não fala muito sobre maturidade 4, 5, 6, né? Mas é quando você está na maturidade 4, você vai ter, por exemplo, melhor velocidade ou tempo de resposta do mercado. Então, no nível 4, você já começa a ganhar isso. Eu consigo me adaptar melhor ao que está acontecendo Uhum, no mercado. Você já começa a ter esse benefício. Outro é crescimento mais sustentável. Porque, e a melhoria em si de toda a empresa. Porque quando você organiza os processos, quando você organiza a forma de trabalhar, você tem tudo que o KMM te traz e o método Kanban traz para você melhorar o desenvolvimento e criação dos serviços, né? Então, você está olhando o seu serviço. Quando você começa a crescer como empresa até, você está bem pré-estabelecido. Você está crescendo de maneira sustentável. Qual seria o contrário? Ou um exemplo real que as pessoas vivem? Eu não sei o quanto você que está vendo a gente aqui já viu empresas que tinham 30 funcionários e de repente ela contrata de uma pancada só, em poucos meses, muitas pessoas. Que a gente chama da dor do crescimento. Por quê? Se você não tem processo, se você não tem toda a sua estrutura, a sua base, os pilares da empresa muito pré-estabelecidos e firmes, fortes, quando você cresce em número de pessoas, por exemplo, que é o exemplo que eu estou trazendo, se tem processos errados, você cresce o erro também. Então as pessoas fazem de forma, cada um faz de um jeito. Aí você contrata lá 30 pessoas para trabalhar junto, mas não tem um processo pré-estabelecido como você faz, todo mundo vai fazer de qualquer jeito também. E isso gera uma dor na empresa. Porque você tem que organizar, a comunicação fica ruim. E aí, por isso que aqui ele está falando, no nível 4, como você já organizou comunicação, você já melhorou ciclos de feedback que tem dentro do próprio KMM, do Kanban, que você melhorou o fluxo de serviço, a visualização, né? São todas as práticas que existem. A gente vai falar de práticas nos vídeos para frente. Você, quando cresce, ele é sustentável. Então, por isso que no nível 4 você tem o benefício do crescimento sustentável e da melhoria, porque você já está preparado para crescer em cima dos próprios processos bons que você já tem. E inovação, gerenciamento da inovação, também vem no nível 4. E lá no nível 6 tem o último, que é a parte que ele fala de é, mudança social. Estou tentando lembrar aqui, mudança social. uhum. E aí lá no nível 6 você consegue fazer a mudança social. Até porque no nível 6, como a gente já falou aqui, né, você é antifrágil, né, Samuca? Sim. Então o que acontece no mercado não te afeta negativamente, ao contrário, tudo que acontece no mercado você utiliza para potencializar o teu negócio. E aí você consegue sim fazer uma mudança social conforme o KMM diz lá. Legal? Boa, Zé. E aí, para conseguir entender isso, né? Então, se eu chegar na empresa hoje, né? Chegar numa organização, empresa não, numa organização hoje. Eu falo, ó, vou analisar aqui, vou tentar ajudar vocês a entender, nos ajudar a entender em que maturidade de resultado de negócio nós temos mais características. Eu olho para três coisas, pelo que eu entendi. Me confirma aí. Resultado interno,
resultado externo e resultado demonstrado. Seriam esses três mesmo aí, Zé, que a gente Esses olha? três olhares assim Questões, que né? ele traz, só que ele também ele olha, assim, a gente pode até fazer uma divisão, Samuca, em alguns assuntos que ele traz de benefício. Um é o olhar que eu acabei comentando aqui sobre resiliência, que eu falei do antifrágil, né? A gente também já comentou Uhum. sobre isso. Então, cada maturidade que você vai, ele te traz esse benefício também. Eu considero ele como benefício. Frágil, Você antifrágil. aumentar o seu nível de resiliência. Quer dizer, na verdade, você vai além da resiliência. Virar antifrágil não é mais resiliência, né? Resiliência é um dos processos. Então, só para todo mundo entender, assim, os níveis mais baixos de maturidade, você ainda está considerado como frágil. Quer dizer, o mercado ter uma mudança, você está frágil, você não está robusto ainda o suficiente, que seria um outro passo, né? Então, você sai É da fragilidade, vai na resiliência, vai para a uma taça robustez. de cristal, né? Caiu, quebrou. Exato. E aí, conforme a maturidade vai vindo, você vai aumentando. Sai da taça de cristal, você já está resiliente, né? Já virou um bambu. Você Bom, depois você fica robusto, aonde você recebe a pancada do mercado, mas você consegue segurar o que está acontecendo. isso é de aço. É, como muitas, se você fizer uma análise das empresas, pessoal, pensa lá na pandemia, tenta reconhecer a empresa que foi robusta. Ela tinha robustez para segurar todo o prejuízo, dificuldade que a pandemia trouxe para aquela empresa, mas ela continuou quase que plena, porque ela recebeu as dificuldades, o prejuízo e tudo mais, mas ela se segurou. Ela tinha condições, incluindo capital, né, incluindo caixa para segurar a bronca. E aí depois ele se torna é, adaptável, né? No nível 5, 6 ele já está adaptável ao que está acontecendo, ou como a gente brinca também de frágil, né? Antifrágil. Frágil. Brinca não, né? É um termo correto, né? Você também tem o benefício de sair de tipos de ações tomadas, tipo assim, como assim ações? Primeiro você está num mundo muito caótico, né? Depois você consegue ficar congruente lá na frente. Você é reacionário nos primeiros níveis. E aí, conforme você vai madurando, você vai tendo benefício, madurando, tornando a maturidade mais alta, um dos benefícios que você vai ter como empresa é ser uma empresa que antecipa os problemas. Então você não é mais reacionário, acontece, eu vou lá e reajo. Eu não, eu já começo a prever os problemas e eu controlo isso. Tanto que o nível 4 é como é que é em português? Risk hedged. Riscos protegidos. Risco protegido. Você está olhando pelos riscos. Então você já está se antecipando e se preparando para gerenciar esses riscos caso eles vierem, né? Então Ô também é um Zé, outro benefício que traz. para a gente ir para os encerramentos aqui, não sei se tem mais alguma coisa que você gostaria de trazer, mas eu pensei em um assunto aqui que é um risco na hora de olhar para o Kanban Maturity Model. Boa. Vamos lá, qual que é o risco na hora de olhar para resultados do Kanban Maturity Model? Eu vou trazer um exemplo que eu gosto de trazer quando eu estou falando de treinamentos, alguma coisa e tal, não vou falar o nome da instituição. Mas tem um grande banco privado, vamos lá, passou pelas últimas crises, assim, como se nada tivesse acontecendo, ainda continuando tendo lucro. Eu posso olhar Opa. para ele e falar assim, é construído para durar, está na maturidade 6 do ponto de vista de resultado. Mas é o jeito mais certo, porque se você chegar nas unidades de negócio e observar o resultado por unidade de negócio, pode ser que uma dessas unidades de negócio esteja realmente construída para durar e sustentando o restante todo. E aí, né? Como é que funciona esse risco, né? Eu vejo que é um risco, então a gente tem que olhar um pouco mais com detalhes, né? Que a gente já falou tudo antes do vídeo aqui, quais são esses detalhes. Então, eu Uhum. vejo um risco você chegar e olhar só para o que está escrito na primeira parte, construído para durar, líder de mercado, né? Tem riscos As protegidos. características principais, né, de cada um, É, né? É. É só uma forma sumarizada de você olhar. Então, acho que esse problema que você trouxe, Samuca, eu acho que é importante para quem está ouvindo a gente, é que o KMM ele não é a bala de prata. Não, não acha que você, não, vamos implementar e sair vendendo o caminho para a empresa. Putz, mas não é. É que a gente gosta de fórmulas, né, Samuel? Então, o ser humano gosta de fórmula pronta, facilitar, é só seguir os passo a passos, é só ler o livro. Aí tem lá, tanto que o que mais vende, né, 5 passos para o sucesso, né? Você vai ver os livros nos aeroportos, né? Assim, um monte desse tipo. Aí depois ainda tem um livro assim, o primeiro passo para os 5 passos do sucesso. Então, isso acontece bastante, porque a gente gosta dessas coisas, né? Vai nas palestras, os 5 pontos que eu vou compartilhar para a gente ter alguma coisa. Ponto 1 é a pessoa fala lá, como se os 5 passos, ou 6, ou 7, não importa o que eu tô falando, né?
ele vai resolver. Então, 6, 7 números de maturidade, não é que eles vão ser, segue lá o risco e faz as coisas acontecerem. Como tem o ser humano dentro, né, Samuel? Ele vai fazer uma mudança, a gente vai abordar um pouco mais na cultura sobre isso, quando a gente falar da parte cultural aqui do pilar da cultura, mas o que você falou realmente faz sentido. Tem vários cases de empresas que uma delas sustentou todo o grupo, mas isso não quer dizer que naquele momento ela tem uma maturidade A, B, C, D. Eu acho que um dos exemplos que eu posso trazer, posso falar o nome real, e fica aí uma surpresinha para o futuro que vai aparecer, mas tem uma empresa chamada Disney, que durante a pandemia, no ano de 2019, ela lançou o Disney Plus naquela época. E foi o Disney Plus que sustentou basicamente o grupo Disney durante a pandemia, porque durante a pandemia os parques, os cruzeiros, Nossa. tudo que eles faziam acabou, parou, né? Não tinha mais ninguém. Você não tem mais nenhum cliente entrando nesses produtos, serviços, morreu. Cinema também. Então, o que manteve, basicamente, de maneira geral, a Disney como corporação foi o Disney Plus lá no começo, porque todo mundo fez. Isso eu estou falando no tempo da pandemia, não é hoje. Hoje o cenário é totalmente diferente, mas o que manteve aquilo. Aí se a gente fosse assim, dá para pegar então o KMM e dar uma olhada em cima da Disney, Zé? A resposta seria sim, né, Samuel? A gente consegue fazer isso desde que a gente vai lá para dentro, né, gente? Porque se você fizer só uma análise do que você fica sabendo pela imprensa, do que você fica sabendo pelos livros escritos por alguém, tem uma tendência de você estar bem, bem errado sobre o assunto. A gente precisa estar dentro dos lugares para a gente realmente coletar as informações necessárias. E aqui eu trago o último assunto encerrando, como você tinha comentado, Samuel, evidências de que esses resultados realmente estão chegando e a gente fala que existem graus de confiança desses resultados. Então você precisa saber se a evidência que você coletou sobre o resultado que, eu estou vendo o resultado aqui, Zé, de tudo que vocês falaram, minha empresa aqui, ó, meu time, minha área, tem esse resultado, a gente tem esse benefício. Então eu estou na maturidade XYZ, então esse é um dos passos que a gente tem que colocar, mas antes de querer caracterizar a sua empresa com uma maturidade 1, 2, 3, 4, 5 ou a organização, qual é o grau de confiança que você tem na evidência que você está buscando. E a gente vai falar também sobre isso nos próximos vídeos. Pô, Zé, obrigado, cara, por mais essa troca de conversas aqui, aprendizados. Eu sempre aprendo muito quando a gente conversa. E espero termos contribuído aí para a sua jornada do Kanban Maturity Model. E aquele abraço. Zé, quer deixar algum recado? Dá um abraço. Até mais, Eu gente. quero mandar um abraço, mas eu quero, primeiro, obrigado mais uma vez, a gente está gravando junto, sempre é um prazer imenso, Samugan, mas eu quero já fazer aqui um convite a você. Se você ainda não assinou o canal da K21 aqui no YouTube, marca lá, assine, coloca lá, clica também no sininho, porque a gente vai fazer ainda mais alguns vídeos sobre esse assunto e outros, claro, que vão vir, mas se você está interessado sobre o KMM, fique ligado aqui no nosso canal, porque a gente ainda vai falar sobre o pilar de cultura, o pilar de práticas que tem, e também a gente vai falar um pouquinho sobre essas evidências aí, esses graus de evidências, e eu vou trazer mais um aqui ainda, que eu já conversei com o Samuel aqui no bastidor, que eu quero trazer para você ficar com um gostinho aí de quero mais com a gente. A gente vai falar também sobre as cadências Opa, verdade. que existem no método Kanban. Então são vários, são 18 cadências. Na verdade são 19, mas aí fica aí uma pegadinha para quem quiser assistir o vídeo. A gente fala sobre a 19ª lá, para a gente poder explorar e também compartilhar um pouco de conteúdo para vocês entenderem. E claro que a gente também vai compartilhar aqui com vocês um pouquinho da nossa experiência, né, Samuel? Da experiência de ter usado o KMM, as coisas boas e as coisas ruins que também não deram muito certo, né? Então, acho que é legal que a gente fala isso. Então, fica o convite a você, assine o canal agora, marca lá, clica no sininho para você receber as atualizações que estão vindo. Tem vários vídeos, não só sobre KMM, mas também de vários outros conteúdos que vão aparecer aqui no nosso canal. Samuca, obrigado. Quem estiver ouvindo aqui, um abraço e até a próxima. Não, peraí, a gente vai falar só, né? Então tá bom. Estamos aqui novamente, meu amigo José JR e eu, Samuel Cavalcante, para continuarmos uma série de vídeos sobre Kanban Maturity Model, KMM. Nós já gravamos um, vai estar em algum lugar aí o link do primeiro vídeo que a gente gravou, explicando sobre o que é o KMM. E hoje nós vamos fazer um outro vídeo que entra nos três pilares.
A gente vai escolher um deles. O Zé vai falar qual é. Quais são os três pilares? Cultura, práticas e resultados. E aí, meu amigo Zé, sobre qual deles nós vamos falar? E já entra assim, o que que é esse negócio aí que a gente vai falar? Manda ver, meu amigo. Bom, Samuel, que bom estar com todo mundo aqui novamente no videocast da K21. Você que estiver nos vendo ou nos ouvindo, às vezes, né? A pessoa está só nos ouvindo. Vamos falar aqui sobre o KMM, né? E os três pilares, relembrando só esse pedacinho do último vídeo, como o Samuel já falou, assiste lá, vai ser bem legal você ver o primeiro, a gente falando sobre KMM. Existem três pilares, os pilares das práticas, da cultura e dos resultados. E aí o KMM é como você faz a evolução gerenciada da sua empresa usando o KMM, se você pode estar usando o método Kanban e todo o conteúdo, né, Samuel, que está englobado ali dentro. Tem muito assunto correlacionado, direto e indireto, sobre o KMM. E aí hoje a gente vai falar sobre resultado. Então Opa! fizemos overview. Se você está vendo pela primeira vez aqui, já entendeu o que a gente vai falar, resultado. Você ia falar alguma coisa, Samuca? Não, só falei que gostei do assunto. Ah, muito bom. Achei que você escolheu e Vamos falar gostei. sobre resultado aqui. E a gente vai começar assim sobre como os três pilares, né? Que é prática, cultura e resultado. Por que que eu gosto de começar a falar sobre resultado? Porque o resultado em si, o nome já fala, resultado. Se eu não sei o resultado ou não entendo ele, não adianta também a gente querer mudar a cultura e tentar entender a prática. Então, vamos tentar entender o que é para o KMM esse resultado, de maneira breve e simples, obviamente, né, Samuca? Não dá para a gente explicar profundamente. Fica o convite aí, se você quiser saber mais, entre em contato com a gente, com a K21, entra no site, lá a gente fala mais, tem vários outros vídeos, tem artigos também sobre isso, e tem o treinamento, né, Samuca? Que a gente Zé, pode eu ficar vou para contar um vocês. segredo para a galera aqui. Se você manda uma pergunta para o contato arroba K21, certo? Ou uma pergunta no WhatsApp da K21 que tem alguma coisa a ver com conteúdos, o pessoal manda para a gente às vezes, gente. Se tem a ver com conteúdo e a gente responde com o maior prazer do mundo. Então, ó, manda ver aí, aproveitem os canais de comunicação com a galera da K21 aí. E comente também aqui no nosso vídeo, né, Samuca? Exato, comenta Comente aí, aqui, comenta aqui. porque aí a gente vai falar dos três, como a gente está falando desde o último vídeo. Faça um comentário aqui que a gente já adiciona a resposta no próximo vídeo. Combinado? Perfeito. Vamos lá, o que são, estão olhando o KMM, olhando o resultado em si, sumarizando aqui o que seria o resultado. A ideia geral que o KMM traz é o olhar para o quão eficazes nós somos. Então, essa é a visão que ele tem, tá bom? Dado isso, existem três grandes pontos que a gente observa no resultado que é tratado dentro do KMM. O primeiro deles é o resultado demonstrado em si que a gente tem. Então, como é que a gente consegue demonstrar, visualizar, ver esse resultado? O segundo ponto dentro de resultados é o quão são os benefícios externamente observados. Então, qual que são os benefícios que são valorizados pelo cliente? Então, quando a gente fala de resultado, a gente tem que descobrir quais são esses benefícios que o cliente está valorizando. Então, para a gente conhecer aí o pilar do resultado. E o último ponto dentro de resultado é quais são os benefícios internamente reconhecidos, observados. Aí agora a gente está falando da parte organizacional da companhia. Então, como que a gente está olhando e reconhecendo esses benefícios que também o KMM ajuda a trazer e a gente consegue fazer com que isso evolua. Então, o KMM vai ajudar a gente a evoluir nesses três aspectos, vou chamar aqui, do pilar resultados dentro do KMM. Fez sentido para você, Samuca? Fez, total. Ixi. E aí, Zé, quando fala em resultado, eu fico pensando assim, como é que a gente mostra para as pessoas o como nós nos parecemos, o nosso resultado mesmo? Como é que a gente mostra isso, prova isso e como é que você faz? E aí depois eu conto como eu faço. Apesar que a gente faz parecido, né? A gente fez cases juntos, tal, para olhar para a maturidade, olhando do ponto de vista de resultado organizacional ali, o resultado do grupo, né? Da organização. O que a gente Boa. tem que olhar? Bom, como a gente Comenta aí. falou um pouquinho no primeiro vídeo, né, Uhum. sobre o assunto, a gente tenta reconhecer quais são as características da maturidade que aquela organização naquele momento se encontra. Então, organização, times, áreas, departamentos, ou empresa, unidade de negócio, aí vai depender do que você está olhando, né? Então, dado isso que a gente quer entender e compreender qual é a maturidade no momento,
daquela organização. Para a gente fazer o reconhecimento desses resultados, a gente vai observar algumas características que ela pode ter. E aí eu vou trazer algumas aqui. Mais uma vez, a gente está resumindo aqui, né, Samuca, para todo Ah, mundo. dá até para a gente falar um pouco sobre algumas conversas que nós tivemos no privado, né, Zé? Porque a gente, de vez em quando, nós fazemos umas discussões. Inclusive, esses vídeos que nós estamos fazendo é muito disso, tá, gente? O Zé e eu, a gente tem umas conversas profundas aí, a gente quer trazer para vocês, tentar esclarecer essas coisas que a gente mesmo conversa, as dúvidas da galera que vem nos treinamentos que a gente responde. Então, a ideia é vir aqui mostrar um pouquinho também. Então, uma das coisas que a gente falou, que eu não sei se vai te ajudar ou não, Zé, se você quiser colocar no backlog, é Manda sobre lá. essa questão do resultado no KMM, que quando a gente, aí é minha opinião, né, tá? Quando a gente começa a usar o KMM, a gente está olhando assim, na maturidade 0, maturidade 1, ML2, a gente mal olha para o resultado, porque a gente está tão preocupado em arrumar a casa, em estruturar a casa, que o resultado é consequência, parece que é consequência, né? Até se tem um exemplo, startup, às vezes, é, como é que ela tem resultado? É porque as pessoas precisam muito daquele produto, daquele serviço, daquele produto. Então, a pessoa precisa muito daquilo, ela compra. Mas será que está bem organizado, bem estruturado? Está dando confiança suficiente para o mercado? Então, por isso da pergunta que eu trouxe antes para o Zé, como que a gente mostra, entende esses resultados aí? Zé, agora já tem coisa para chuchu aqui. Vai, ampliou pra caramba. Bom, claro que quando a gente fala sobre resultado, né, a gente fala sobre o outcome que a gente está falando é resultado de negócio mesmo, dinheiro. Obviamente que esse é talvez o mais importante para fazer com que a empresa, o próprio combustível da empresa é o dinheiro em si. Quando não tem esse combustível escasso, a empresa está tentando sobreviver ali, fazendo várias coisas para não ter prejuízo ou parar a máquina, literalmente, né? O carro para. Dado isso, tudo que a gente faz é para o cliente. Essa é a questão. A gente é voltado, né, para atender aquele cliente. É uma palavra que até a gente estava conversando aí, o Samuel, e o Samuel disse, né? É para atender e resolver o problema de alguém. Resumindo o que a gente falou no bastidor aqui, né, Samuel? Samuel Hum. trouxe esse ponto. Muito legal. Uma empresa é feita para fazer isso, porque a partir do momento que você resolve uma necessidade de alguém, ele te traz o retorno, valoriza o dinheiro, aí ele compra o teu produto, ele consome o teu serviço, certo? Mas dentro do KMM, quando a gente olha o resultado, como eu falei, tem três características, eu chamei aqui, né? Dentro do resultado que ele está tratando. Um deles é quando você começa a fazer o processo de amadurecer a sua, a sua, a sua organização, e aí vai ter o olhar para o resultado, ele vai te trazer alguns benefícios. Qual o benefício? Quando você consegue melhorar a sua cultura e sua prática, que a gente vai falar nos próximos vídeos sobre isso, você começa a ter o resultado de, por exemplo, retenção do seu colaborador. E isso já começa a ser demonstrado, esse resultado interno de melhor para a companhia, de você ter um turnover, né? As pessoas saírem da sua empresa de maneira muito rápida, já quando você tem o nível 1 de maturidade, quando você alcança o nível 1, que é o focado em time. Porque as práticas, a cultura que você está fomentando ali dentro vai gerar vai trazer para você esse benefício, esse resultado aqui que a gente está falando. Então, já no nível 1, já começa a apresentar de maneira branda, mas já começa a trazer esse resultado para a empresa. Velocidade. Fala. Uma coisa que eu percebo exatamente no que você falou que diminui turnovers é que quando eu entendo o meu papel dentro daquele ambiente que eu estou trabalhando e eu entendo o valor que eu estou entregando, né, o resultado que eu estou entregando no final, a tendência é eu melhorar o que a gente chama de motivação intrínseca, né? Eu sei o porquê eu faço o que eu estou fazendo e aí eu faço mais feliz o que eu estou fazendo. Mais feliz é meio forte, mas mais satisfeito no geral, assim, né? Então, essa retenção ela aumenta se o propósito do produto, do serviço que você faz, se conecta com o propósito do colaborador. Então, é bem interessante isso. Vou me segurar para não entrar no assunto cultural de vez. Então, vai lá para a Boa, segunda boa. coisa que você estava trazendo para a gente aí. A gente inverteu aqui, na verdade, né? A gente não. A gente está trazendo um resultado, até é legal você colocar, porque entender quais são os resultados desses benefícios é que pode ajudar você que está vendo esse vídeo aqui, eu tentando entender melhor, para levar isso para dentro da sua organização, entender primeiro qual é o benefício. Senão as pessoas caem na besteira de fazer as práticas pelas práticas, né, Samuel?
Só vai ticando, Exatamente. tem que fazer isso, tem que ter isso, tem que ter isso. E peraí, vamos entender quais são os benefícios que a gente vai ter de maneira genérica, geral, abertamente, e depois a gente vai mergulhar aí nos pontos, tá? Na cultura e também na parte prática, que são os outros dois pilares. Segundo ponto, começa a trazer talvez de benefícios aí, de outcomes, de resultado, que a gente fala, a velocidade que a empresa deseja, né? Então a empresa quer velocidade para fazer as coisas. O que a gente está falando aqui de velocidade, para quem entende um pouquinho aí de estatística ou de métricas de companhia de empresas, eu preciso entregar mais rápido ao meu cliente. Então, quão rápido eu sou, desde o momento que eu tenho aquela ideia, aquela sugestão, é de entregar. Uma das métricas principais seria o famoso lead time, né, que a gente fala. Então, eu quero reduzir. Mas essa velocidade só começa a realmente existir a partir da maturidade número 2. Porque aí eu tenho minha estrutura interna, os processos que eu tenho dentro da organização, ela já começa a ficar mais, o termo maduro mesmo. Já começa mais estável. E aí o resultado da velocidade, o benefício, começa verdadeiramente a aparecer de maneira consistente. Mais consistente, deixa eu corrigir aqui, mais consistente. Isso não quer dizer que as melhorias práticas novas que você implementa lá no nível 1 não vai trazer benefício, vai trazer, né, Samuel? Mas realmente começa a trazer o benefício, o resultado. E no nível 2, aí sim você começa a ver isso de maneira mais plausível. Faz sentido, Samuel, para você? No final das contas, na maturidade 2, o meu processo ele já está um pouco mais organizado, né? Então, se eu estou com o processo um pouco mais organizado, eu começo a Perfeito. aumentar a minha previsibilidade. Aí ele tá assim, só falta alinhar as expectativas com os clientes, né? Mas você já está Aí indo vai para ter. isso, né? Exato. 3 a gente já chega nesse ponto de expectativas alinhadas, né? E aí, com isso, também no nível 2 começa a trazer o benefício da qualidade. Você começa a melhorar a qualidade do que você tem feito, do seu serviço, do seu produto, porque os seus processos internos estão melhores, a forma de trabalhar, a forma de escolher, a forma de tudo, né, que a gente olha, ele está sendo melhorado. Então, a maturidade 2, lembrando aqui, que é denominada ou sumarizada como orientada ao cliente, né? Você começa a trazer esses benefícios também, né? Que eu estou falando. Lembrando que aqui é a partir, tá, gente? Então, daqui para as maturidades mais altas que você alcançar, ele vai trazer esses benefícios também e outros que a gente está falando aqui a cada um. Por exemplo, a produtividade. Então, melhorar a produtividade mesmo, nossa produtividade, hoje é reconhecido dentro do KMM no nível 3. Quando você começa a atingir o nível 3 de maturidade, a produtividade é um dos benefícios que você começa a ganhar. Mais uma vez, isso não quer dizer que se tudo que você fez, os trabalhos, se a sua maturidade está lá no 1, no 2, não vai melhorar a produtividade? A resposta é que provavelmente sim, dependendo de como você fez, né, Samuca? Mas o KMM ele traz um seu arcabouço de conhecimento que, olha, é consolidado mesmo a partir do nível 3, que aí a produtividade vem realmente para você, que é um dos benefícios que você vai ter. Assim como a fiel, como é que a gente pode falar que é? Quando o cliente é fiel a você, lembrei agora. Ah, boa. A Fidelização, né? fidelidade, o termo é esse, fidelidade. A fidelidade do cliente para com você também ela começa a surgir dentro do nível 3. Então, quando você chegar no nível 3, consolidar ele, né, fazer a parte da transição para você ter a maturidade nível 3, a fidelização do cliente começa a acontecer porque aqui aí você fica fit for purpose, né, Samuel, que a gente fala. Então, Exatamente. porque o nível 3 a característica dele é fit for purpose. Então, você tá, as suas coisas, o seu serviço, o seu trabalho, o seu produto, ele está ajustado, eu gosto de falar adequado, né, ao propósito do cliente. Então, esse é um dos pontos aqui, benefícios que ele acaba trazendo. Aí aqui, sumarizando para nível. Fala, Samuel, você quer falar alguma coisa? Pode Não, complementar. o resumo do resumo, não é nem um resumo, né? Mas a gente fala muito da maturidade 3, eu tenho processos previsíveis e resultado previsível. Então, quando eu estou com o processo mais previsível, as coisas encaixadas, alinhada a expectativa com o cliente, eu não tenho surpresas no resultado, porque Exato. eu já estou previsível ali. Uma provocação extra, que agora eu não me lembro de ter visto no KMM, é que a gente sempre tem que estar investindo em inovação, hein, gente? Então, empresas aí, cuidem aí. Olhem para os 4 horizontes aí, talvez até 5, que aí é assunto de outro vídeo. Que a gente traz o Toledo para falar junto, né, Zé? Vamos lá. Muito bom. Aí, como você falou aqui, né, a previsibilidade, ela também se concretiza no nível 3. Uhum. Que aí, com você com o nível 3 você atingindo essa maturidade, a previsibilidade sim começa a ser uma coisa real
para aquela organização. Ô Zé, como assim? Então eu não consigo ter previsibilidade? Previsibilidade baseada em estatística. A gente está falando aqui baseado no histórico, dados. É quando você fala que leva de 20 a 30 dias para você fazer uma entrega de um produto, serviço, aplicativo, qualquer que seja, isso é baseado, não é numa estimativa, um chutômetro, mas sim você está usando previsibilidade estatística mesmo. E aí traz um grau de confiança também junto ao cliente. Porque o cliente começa a confiar na sua resposta. Ô Zé, Fala, Samuel. nessa hora da maturidade 3, o cara, vou colocar uma pergunta aqui que, né, que coisa você fala, não cabe a pergunta. Mas faz sentido eu trazer, por exemplo, que não tem mais aqueles pedidos por ego? Tipo, a galera chega, não, eu quero fazer isso aqui, faz aí, galera, faz aí, manda jogando coisa no processo para as pessoas fazerem, e parece que é ego, né, muitas vezes, ou seja, né, coisas que vêm sem dados. Ó, se nós fizermos isso aqui, o resultado vai ser esse. Se nós fizermos isso aqui, o resultado vai ser esse. Aí chega aqui, não, faz isso. Tá, mas qual o resultado esperado? Não sei, faz aí. A Hum. gente vê isso acontecendo nas empresas, né? Bom, Numa na data ser prática, humana, Samuel, já morreria isso? é, na prática, ainda pode acontecer. Então, na prática pode acontecer. Porque existe um processo cultural que a gente tem que fazer na empresa. Que aí a gente vai falar de cultura no outro vídeo, tá? Fica ligado aí, a gente vai falar da cultura no outro vídeo. É, e aí, quando a gente olha na organização, se a gente estiver falando de uma equipe, de um departamento, provavelmente isso não vai existir dentro do departamento. Mas como ele é acionado por alguém externo, por exemplo, eu quero pedir alguma coisa para vocês fazerem e vocês executam, pode ser que você não consiga controlar essa pessoa que está te demandando. Então, um stakeholder poderoso da empresa, um diretor, e aí você não vai ter, talvez você não consiga contra todas as vezes que ele fizer isso. Consegue mitigar e tudo mais. Mas E aí é diminui. onde diminui, você consegue mitigar o problema porque você está olhando, aí você fala assim, ah, Zé, mas então não está no nível 3, ah, mas então não está no nível... Aí lembre-se aqui que a gente já falou, comentou também no outro vídeo, que também não é assim um muro, você passou, agora sou esse aqui, e todo o resto da companhia, eu estou blindado porque eu tenho os meus processos e a empresa tem que se virar. Não é bem, na prática, não é assim que funciona, você vai ter que se ajustar. Então, a parte de estar na maturidade é um ponto principal, sabe, Samuel? Você está na maturidade nesse momento, você tem nesse momento a característica de maturidade 3. Mas você está nesse momento ali. Pode ser daqui um mês se dá um passinho para trás. Ou você pode evoluir, né? Não dá para a gente saber. Então, é um ponto de atenção aqui. Mas o que acontece é que, sistemicamente falando, né, Samuel? Quando você começa a organizar uma área, a gente sabe isso por experiência mesmo, ela acaba gerando uma pressão por par, né? Então, se uma equipe começa a ter previsibilidade, a começar a ter velocidade, a começar a entregar resultado de entregas mesmo, que a gente está falando, melhorar os seus processos internos, com tudo isso que a gente está dizendo, quer dizer, ela está atingindo uma maturidade baseada no KM, por exemplo, mais alta, todo mundo que está envolvido indiretamente, diretamente com aquela equipe, começa a sentir a própria pressão. Eles começam a se organizar. Vou dar um exemplo para ficar claro para todo mundo, se você é um líder ou ficou um pouco difícil entender o que eu acabei de explicar. Quando você se organiza e coloca assim, ó, aqui estão os critérios para você fazer um pedido para mim. Ele tem que ter A, B, C, D, F, G características. Então, se você for mandar para minha equipe, meu departamento, eu preciso dessas informações. Se não tiver, eu já não aceito. Porque eu não posso nem começar a trabalhar nisso. Então, essa política explícita, falando cambanês de novo, né? Política explícita, ela vai fazer pressão na outra área que demandava simplesmente de boca, né? Ô, Samuca, faz pra mim tal coisa. Não, eu faço. Mas eu preciso disso, disso, disso. Você tem? Não. Então acha primeiro e depois você traz. Você gera pressão na outra área. E eu espirro de novo. Segundo vídeo com isso, Zé. Segundo, É segundo vídeo KMM que eu que tô... faz isso com você? Muito bom. Bom, dado isso daqui, vou espirrar de novo. Ai, ai. Meu amigo, Zé. E agora não vai ser cortado, a gente vai mostrar aqui, tá bom? É, Pra gente ver que a gente realmente tá gravando o vídeo, compartilhando mesmo a experiência nossa, né, Samuel? exato. Aqui não é. Não tá gravando para gravar, para fazer o estúdio bonitinho, corta aqui, faz o texto. Aqui a gente tá colocando a prática mesmo para vocês. A prova do espirro, né? Então, eu acho que esse é o ponto, né, Samuel? Então, a verdade é que vai acontecer essa pressão para a melhoria das outras áreas, que às vezes você que está vendo o vídeo ou nos ouvindo, não tem habilidade, conhecimento
ou nem autoridade para chegar naquela área e falar, vamos fazer uma modificação, vamos melhorar vocês. Mas vocês vão pressionar eles a melhorar os processos dele. Vai levar isso sistemicamente. Isso é uma coisa que a gente fala no treinamento de KSI, Zé, às vezes, que é melhora o seu, né? E começa a criar acordos com as outras áreas, com os outros, com as conexões que você tem fora do seu, né? Que eu tenho três tipos de problema: problemas internos à minha equipe, problemas internos à minha empresa, mas fora da minha equipe, e problemas externos à minha empresa. São esses três tipos aqui de problemas, né? Que podem emergir. Então, esses dois primeiros, você consegue lidar com ele. Alguns, você não vai, que nem o Zé trouxe, né? Não vai mudar a área, mas você pode criar acordos e melhorar as conversas com essas áreas para que melhore a sua capacidade ali de, de carregar coisas, né? Melhore a sua capacidade. Exato. E aí, para sumarizar aqui, talvez os benefícios e resultados de negócio que o KMM ajuda a trazer quando você atinge maturidade mais altas, que a gente não fala muito sobre maturidade 4, 5, 6, né? Mas é quando você está na maturidade 4, você vai ter, por exemplo, melhor velocidade ou melhor tempo de resposta do mercado. Então, no nível 4, você já começa a ganhar isso. Eu consigo me adaptar melhor ao que está acontecendo no mercado. Você já começa a ter esse benefício. Outro é crescimento mais sustentável, e a melhoria em si de toda a empresa. Porque quando você organiza os processos, quando você organiza a forma de trabalhar, você tem tudo que o KMM te traz e o método Kanban traz para você melhorar o desenvolvimento e criação dos serviços, né? Então, você está olhando o seu serviço. Quando você começa a crescer como empresa até, você está bem pré-estabelecido. Você está crescendo de maneira sustentável. Qual seria o contrário? Ou um exemplo real que as pessoas vivem? Eu não sei o quanto você que está vendo a gente aqui já viu empresas que tinham 30 funcionários e, de repente, ela contrata de uma pancada só, em poucos meses, muitas pessoas. Que a gente chama da dor do crescimento. Por quê? Se você não tem processo, se você não tem toda a sua estrutura, a sua base, os pilares da empresa muito pré-estabelecidos e firmes, fortes, quando você cresce em número de pessoas, por exemplo, que é o exemplo que eu estou trazendo, se tem processos errados, você cresce o erro também. Então as pessoas fazem de forma, cada um faz de um jeito. Aí você contrata lá 30 pessoas para trabalhar junto, mas não tem um processo pré-estabelecido como você faz, todo mundo vai fazer de qualquer jeito também. E isso gera uma dor na empresa. Porque você tem que organizar, a comunicação fica ruim. E aí, por isso que aqui ele está falando, no nível 4, como você já organizou comunicação, você já melhorou ciclos de feedback que tem dentro do próprio KMM, do Kanban, que você melhorou o fluxo de serviço, a visualização, né? São todas as práticas que existem. A gente vai falar de práticas nos vídeos para frente. Você, quando cresce, ele é sustentável. Então, por isso que no nível 4 você tem o benefício do crescimento sustentável e da melhoria, porque você já está preparado para crescer em cima dos próprios processos bons que você já tem. E inovação, gerenciamento da inovação, também vem no nível 4. E lá no nível 6 tem o último, que é a parte que ele fala de mudança social. Estou tentando lembrar aqui, mudança social. Que aí lá no nível 6 você consegue fazer a mudança social. Até porque no nível 6, como a gente já falou aqui, né, você é antifrágil, né, Samuca? Sim. Então o que acontece no mercado não te afeta negativamente, ao contrário, tudo que acontece no mercado você utiliza para potencializar o teu negócio. E aí você consegue sim fazer uma mudança social conforme o KMM diz lá. Legal? Boa, Zé. E aí, para conseguir entender isso, né? Então, se eu chegar na empresa hoje, né? Chegar numa organização, empresa não, numa organização hoje. Eu falo, ó, vou analisar aqui, vou tentar ajudar vocês a entender, nos ajudar a entender em que maturidade de resultado de negócio nós temos mais características. Eu olho para três coisas, pelo que eu entendi. Me confirma aí. Resultado interno, resultado externo e resultado demonstrado. Seriam esses três mesmo aí, Zé? Que a gente Esses olha? três olhares assim que ele traz. Só que ele olha. Assim, a gente pode até fazer uma divisão, Samuca, em alguns assuntos que ele traz de benefício. Um é o olhar que eu acabei comentando aqui sobre resiliência, que eu falei do antifrágil, né? A gente também já comentou Uhum. sobre isso. Então, cada maturidade que você vai
ele te traz esse benefício também. Eu considero ele como um benefício. Frágil, Você antifrágil. aumentar o seu nível de resiliência. Quer dizer, na verdade, você vai além da resiliência. Virar antifrágil não é mais resiliência, né? Resiliência é um dos processos. Então, só para todo mundo entender, assim, os níveis mais baixos de maturidade, você ainda está considerado como frágil. Quer dizer, o mercado ter uma mudança, você está frágil, você não está robusto ainda o suficiente, que seria um outro passo, né? Então, você sai da fragilidade, vai na resiliência, vai para a É uma taça robustez. de cristal, né? Caiu, quebrou. Exato. E aí, conforme a maturidade vai vindo, você vai aumentando. Sai da taça de cristal, você já está resiliente, né? Já virou um bambu. Você Bom, depois você fica robusto, aonde você recebe a pancada do mercado, mas você consegue segurar o que está acontecendo. isso é de aço. É, como muitas. Se você fizer uma análise das empresas, pessoal, pensa lá na pandemia, tenta reconhecer a empresa que foi robusta. Ela tinha robustez para segurar todo o prejuízo, dificuldade que a pandemia trouxe para aquela empresa, mas ela continuou quase que plena, porque ela recebeu as dificuldades, o prejuízo e tudo mais, mas ela segurou. Ela tinha condições, incluindo capital, né? Incluindo caixa para segurar a bronca. E aí depois ele se torna adaptável, né? No nível 5, 6 ele já está adaptável ao que está acontecendo, ou como a gente brinca também de frágil, né? Antifrágil. Frágil. Brinca não, né? É um termo correto, né? Você também tem o benefício de sair de tipos de ações tomadas, tipo assim, como assim ações? Primeiro você está num mundo muito caótico, né? Depois você consegue ficar congruente lá na frente. Você é reacionário nos primeiros níveis. E aí, conforme você vai madurando, você vai tendo benefício, madurando, tornando a maturidade mais alta, um dos benefícios que você vai ter como empresa é ser uma empresa que antecipa os problemas. Então você não é mais reacionário. Acontece, eu vou lá e reajo. Eu não, eu já começo a prever os problemas e eu controlo isso. Tanto que o nível 4 é como é que é em português? Risk hedged. Riscos protegidos. Risco protegido. Você está olhando pelos riscos. Então você já está se antecipando e se preparando para gerenciar esses riscos caso eles vierem, né? Então Pois também é é. um outro benefício que traz. Para a gente ir para os encerramentos aqui, não sei se tem mais alguma coisa que você gostaria de trazer, mas eu pensei em um assunto aqui que é um risco na hora de olhar para o Kanban Maturity Model. Boa. Vamos lá, qual que é o risco na hora de olhar para resultados Kanban Maturity Model? Eu vou trazer um exemplo que eu gosto de trazer quando eu estou falando de treinamentos, alguma coisa e tal, não vou falar o nome da instituição. Mas tem um grande banco privado, vamos lá, passou pelas últimas crises, assim, como se nada tivesse acontecendo, ainda continuando tendo lucro. Eu posso olhar Opa. para ele e falar assim, é construído para durar, está na maturidade 6 do ponto de vista de resultado. Mas é o jeito mais certo, porque se você chegar nas unidades de negócio e observar o resultado por unidade de negócio, pode ser que uma dessas unidades de negócio esteja realmente construída para durar e sustentando o restante todo. E aí, né? Como é que funciona esse risco, né? Eu vejo que é um risco, então a gente tem que olhar um pouco mais com detalhes, né? Que a gente já falou tudo antes do vídeo aqui, quais são esses detalhes. Então, eu Uhum. vejo um risco você chegar e olhar só para o que está escrito na primeira parte, construído para durar, líder de mercado, né? Tem riscos As protegidos. características principais, né, de cada um, É, né? É. É só uma forma sumarizada de você olhar. Então, acho que esse problema que você trouxe, Samuca, eu acho que é importante para quem está ouvindo a gente, é que o KMM ele não é a bala de prata. Não, não acha que você, não, vamos implementar e sair vendendo o KMM para a empresa. Puxa, mas não é. É que a gente gosta de fórmulas, né, Samuel? Então, o ser humano gosta de fórmula pronta, facilitar, é só seguir os passo a passos, é só ler o livro, aí tem lá. Tanto que o que mais vende, né, é 5 passos para o sucesso, né? Você vai ver os livros nos aeroportos, né? Assim, um monte desse tipo. Aí depois ainda tem um livro assim, primeiro passo para os 5 passos do sucesso. Então, entendeu? Isso acontece bastante, porque a gente gosta dessas coisas, né? Vai nas palestras, os 5 pontos que eu vou compartilhar para a gente ter alguma coisa. Ponto 1 a pessoa fala lá, como se os 5 passos, ou 6, ou 7, não importa o que eu tô falando, né? Ele vai resolver. Então, 6, 7 números de maturidade, não é que eles vão ser, segue lá o risco e faz as coisas acontecerem. Como tem o ser humano dentro, né, Samuel? Ele vai fazer uma mudança, a gente vai abordar um pouco mais na cultura sobre isso, quando a gente falar da parte cultural aqui do pilar da cultura, mas o que você falou realmente faz sentido, tem vários cases de empresas
que uma delas sustentou todo o grupo, mas isso não quer dizer que naquele momento ela tem uma maturidade A, B, C, D. Eu acho que um dos exemplos que eu posso trazer, posso falar o nome real, e fica aí uma surpresinha para o futuro que vai aparecer, mas tem uma empresa chamada Disney, que durante a pandemia, no ano de 2019, ela lançou o Disney Plus naquela época. E foi o Disney Plus que sustentou basicamente o grupo Disney durante a pandemia, porque durante a pandemia os parques, os cruzeiros, Nossa. tudo que eles faziam acabou, parou, né? Não tinha mais ninguém. Você não tem mais nenhum cliente entrando nesses produtos, serviços, morreu. Cinema também. Então, o que manteve, basicamente, de maneira geral, a Disney como corporação foi o Disney Plus lá no começo, porque todo mundo fez. Isso eu estou falando no tempo da pandemia, não é hoje. Hoje o cenário é totalmente diferente, mas o que manteve aquilo. Aí se a gente fosse assim, dá para pegar então o KMM e dar uma olhada em cima da Disney, Zé? A resposta seria sim, né, Samuel? A gente consegue fazer isso desde que a gente vai lá para dentro, né, gente? Porque se você fizer só uma análise do que você fica sabendo pela imprensa, do que você fica sabendo pelos livros escritos por alguém, tem uma tendência de você estar bem, bem errado sobre o assunto. A gente precisa estar dentro dos lugares para a gente realmente coletar as informações necessárias. E aqui eu trago o último assunto encerrando, como você tinha comentado, Samuel, evidências de que esses resultados realmente estão chegando e a gente fala que existem graus de confiança desses resultados. Então você precisa saber se a evidência que você coletou sobre o resultado, que, eu estou vendo o resultado aqui, Zé, de tudo que vocês falaram, minha empresa aqui, ó, meu time, minha área, tem esse resultado, a gente tem esse benefício. Então eu estou na maturidade XYZ, então esse é um dos passos que a gente tem que colocar, mas antes de querer caracterizar a sua empresa com a maturidade 1, 2, 3, 4, 5, ou a organização, qual é o grau de confiança que você tem na evidência que você está buscando. E a gente vai falar também sobre isso nos próximos vídeos. Boa, Zé. Obrigado, cara, por mais essa troca de conversas aqui, aprendizados. Eu sempre aprendo muito quando a gente conversa. E espero termos contribuído aí para a sua jornada do Kanban Maturity Model. E aquele abraço. Zé, quer deixar algum recado? Dá um abraço. Até mais, Eu gente. quero mandar um abraço, mas eu quero, primeiro, obrigado mais uma vez, a gente está gravando junto, sempre é um prazer imenso, Mugan. Mas eu quero já fazer aqui um convite a você. Se você ainda não assinou o canal da K21 aqui no YouTube, marca lá, assine, coloca lá, clique também no sininho, porque a gente vai fazer ainda mais alguns vídeos sobre esse assunto e outros, claro, que vão vir. Mas se você está interessado sobre o KMM, fique ligado aqui no nosso canal, porque a gente ainda vai falar sobre o pilar de cultura, o pilar de práticas que tem, e também a gente vai falar um pouquinho sobre essas evidências aí, esses graus de evidências. E eu vou trazer mais um aqui ainda, que eu já conversei com o Samuel aqui no bastidor, que eu quero trazer para você ficar com um gostinho aí de quero mais com a gente. A gente vai falar também sobre as cadências Opa, verdade. que existem no método Kanban. Então são vários, são 18 cadências. Na verdade são 19, mas aí fica aí uma pegadinha para quem quiser assistir o vídeo. A gente fala sobre a 19ª lá, para a gente poder explorar e também compartilhar um pouco de conteúdo para vocês entenderem. E claro que a gente também vai compartilhar aqui com vocês um pouquinho da nossa experiência, né, Samuel? Da experiência de ter usado o KMM, as coisas boas e as coisas ruins também não deram muito certo, né? Então, acho que é legal que a gente fala isso. Então, fica o convite a você, assine o canal agora, marca lá, clica no sininho para você receber as atualizações que estão vindo. Tem vários vídeos, não só sobre KMM, mas também de vários outros conteúdos que vão aparecer aqui no nosso canal. Samuca, obrigado. Quem estiver ouvindo aqui, um abraço e até a próxima.